amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje vamos aprender sobre delineado gatinho. Eu vou dar um guia para vocês e ajudar com algumas dicas, né, que vão te auxiliar para você que é iniciante e não sabe por onde começar a fazer o delineado, qual produto comprar para fazer esse delineado. Então eu vou ensinar e mostrar tudinho para vocês nesse vídeo, tá? Então bora lá começar. Primeiro eu vou te mostrar os dois produtinhos que eu mais amo para fazer delineado, que é a caneta delineadora, que assim, pra quem é iniciante, na minha opinião, é a melhor forma de começar, porque ela dá mais firmeza na mão, ela facilita na hora de fazer o traço. É como se fosse uma canetinha mesmo, aquela de escrever, ó. Só que ela tem a ponta bem fininha. Existem várias canetas aí no mercado, mas as que eu gosto mais é essa daqui da Mojave. E também tem uma da Luisance, que ela até tem uma ponteira que facilita super na hora de fazer o traço do delineado, tá? Outro produtinho que eu gosto bastante também é o delineador em gel. Esse aqui é da Bruna Tavares, mas também tem vários aí no mercado. E aí, pra fazer o delineado com o delineador em gel, você vai precisar de um diluidor, porque geralmente esses delineados, eles são muito secos, eles ressecam muito. E aí, se você tentar pegar ele ali seco, vai dificultar muito na hora de fazer o traço. Ele vai, às vezes, ficar até meio esfumado, não vai deslizar com facilidade, então você vai precisar sim de um diluidor de maquiagem para diluir um pouquinho. E aí também precisamos de um pincel, né, para fazer esse delineado com delineador em gel, e eu gosto bastante desses que tem a ponta bem fininha, que aí vai facilitar o seu traço, não vai ficar muito grosso também. Mas também tem os chanfrados, tá? Que são esses aqui, que tem esse corte mais angular. Mas aí eu te indico que ele seja bem fininho, justamente para não deixar o seu traço muito grosso. Aquele traço muito grosseiro vai te dificultar também. Então procure esses que sejam assim, ó, bem fininhos mesmo, bem firmes, pra te ajudar. E aí a primeira dica que eu vou te dar é utilizar uma fita micropore pra você colocar aí no finalzinho do seu olho e deixar principalmente aqui os dois delineados na mesma direção. Eu sei que é uma dificuldade pra muita gente que tá iniciando, é realmente deixar os dois delineados iguais, né? Então a fita vai te auxiliar muito nessa parte, principalmente no início, né? Quando você tá ali aprendendo, e depois você vai ver que vai conseguir fazer eles na mesma direção sem o auxílio da fita. E aí a gente vai pegar aqui a mesma direção rente aos seus cílios inferiores. Pega da direção dessa linha que fica aqui abaixo do seu olho, tá? Então encaixa a fita aqui, ó, seguindo essa direção. E aí eu vou seguir a direção diagonal em direção ao finalzinho da minha sobrancelha, tá? Ó, encaixei a fita aqui. E aí, se você tiver o olho gordinho, você pode puxar esse traço mais retinho. Então, deixa a fita mais retinha mesmo, tá? Sem ser assim na diagonal. E se você tiver o olho mais caído, eu te indico puxar mais essa fita um pouco mais pra cima, pra ela ficar mais retinha, porque aí vai levantar mais o seu olhar. E aí, olha sempre retinho pro espelho, que aí você vai conseguir ver bem a direção dos dois traços. Uma fita vai te auxiliar mais a você puxar esses dois traços na mesma direção. Feito isso, eu vou fazer dos dois lados de formas diferentes, tá? Desse lado eu vou utilizar a caneta delineadora e desse lado eu vou utilizar um esboço, fazer primeiro um esboço com uma sombra e depois fazer a aplicação do delineador em gel, tá? Então vou pegar aqui a caneta e essa é uma dica super legal também, que é você traçar alguns pontinhos como guia pra você fazer o delineado bem certinho. Então você vai fazer o primeiro pontinho aqui, ó, no final do seu olho. Segundo pontinho onde você quer que termine o seu delineado, geralmente é aqui, ó, onde começa o ossinho da pálpebra fixa, e o outro pontinho no meio do seu olho. Então vou ligar agora esses pontinhos, começando aqui do cantinho externo do olho, puxando e juntando com esse pontinho que a gente fez. E aí eu vou encaixar a caneta ao contrário, ó, vou deixar essa pontinha pro lado de fora. E aí eu vou puxar esse traço em direção a esse traço do meio do olho que a gente fez. E agora é só preencher, tá? Vai preenchendo com calma, até se encontrar aqui com esse primeiro traço que a gente fez. Pode puxar só mesmo até o meio do olho. Eu já vou tirar aqui minha fita pra gente ver. Ó, já tá bem certinho. E aí com a pontinha da caneta eu vou puxar esse traço do final bem fininho, pra ele não ficar assim tão grosseiro. É só assim, quase sem encostar na pele. E aí você tem a opção de deixar ele realmente
só até o meio do olho, principalmente para você que tem um olho menorzinho, um olho gordinho e tem esse espaço, né, de pálpebra móvel muito curtinho. Se você puxar esse traço aqui, ó, muito grosso, ou puxar esse traço, vai acabar diminuindo mais o seu olho. Vou utilizar aqui só a pontinha da caneta, pode deixar ela assim deitadinha também. E aí a gente puxa o tracinho aqui do início. E aí desse lado aqui eu vou fazer primeiro um esboço com uma sombra marrom, que é uma opção também se você quiser fazer esse delineado com uma sombra marrom, pra quem é iniciante facilita muito. E aí eu vou utilizar um pincelzinho chanfrado, tá? Que seja realmente bem fininho. Vou utilizar uma sombra marrom. Aí eu vou fazer o traço normalmente sem fazer pontinhos. Você pode fazer os pontinhos também, mas eu vou fazer sem puxar os pontinhos, tá? E eu vou puxar aqui, ó, um traço retinho. Depois eu vou puxar um traço ao contrário em direção aqui o olho. Até chegar ao meio do olho também. E aqui no finalzinho ele vai sumindo, ó. Vou tirar aqui a fita. Já fica um delineado super bonito, né? Você pode deixar ele assim mesmo. Facilita muito, porque aí se você deixar algum errinho, você pode até esfumar um pouquinho com um pincel de esfumar bem pequeno pra deixar esse delineado esfumado, também fica super bonito. Mas aí eu vou preencher esse delineado com delineador em gel. Vou utilizar o diluidor da Ruby Rose, apenas uma gotinha, tá? Só pra realmente ficar mais maleável, ficar mais deslizante esse delineado. Pincelzinho, ó, bem fininho. Ou você pode até utilizar o mesmo pincelzinho chanfrado, tá? Pra fazer. Eu vou utilizar o mesmo pincel. E essas foram as dicas, espero muito que você tenha gostado. E realmente, gente, delineado é treino. Eu sei que é muito clichê falar isso. Existem vários truques das gringas, né? De fazer o delineado com grampo, com palito de dente. Mas assim, eu sempre te indico realmente você aprender do modo tradicional, até pra você não ficar dependente aí desses outros produtos pra fazer o delineado. Então, realmente treinem bastante, treinem todo dia até você conseguir fazer esse traço certinho. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho em todos os vídeos. E não esquece de me seguir lá no Instagram também, porque lá eu dou várias e muitas outras dicas pra vocês, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!